Olá malta, sejam bem-vindos aqui à aula e nesta aula vou mostrar um projeto prático, né? Vamos fazer juntos, eu vou fazer aqui, vocês também vão fazer do outro lado, se calhar vão fazer melhor ou outra coisa similar ao que nós vamos tratar aqui. Então, se você vive numa cidade um pouco assim menos desenvolvida, igual a que eu nasci, né? Não, onde eu moro até que é um pouco diferente, mas onde eu nasci, apesar já de estar num nível já muito diferente comparando a altura em que eu estava lá, ainda considero uma cidade subdesenvolvida, porque ainda está em via de desenvolvimento e ainda não tem semáforos para não dar voltas, né? Não tem semáforos, os carros já têm maior fluxo de carros suficiente para ter os semáforos em alguns cruzamentos que têm muito tráfego. Então, o que eu pretendo aqui é mostrar para vocês como programar um semáforo. Yeah? Sim, porque vocês podem cogitar o vosso município ou a direção da vossa cidade para instalar semáforos, se ainda não tem, e os eletricistas vão montar lá as luzes, vão fazer as ligações elétricas nos contactores, etc. E você simplesmente precisa colocar ali um controlador e o programa feito para obedecer às ordens, né? Para que o semáforo obedeça às lógicas que você programou. Então, hoje não vou dar voltas nenhumas, vou ensinar para vocês de forma fácil como vocês podem programar o semáforo e vocês vão usar simplesmente um Arduino, um PLC muito barato lá na vossa central de controle de semáforo. Então, se vocês forem ver aqui a imagem que nós temos aqui dois semáforos, né? Esse que é vermelho, amarelo, verde e vermelho, amarelo, verde. Nós sabemos que os semáforos vêm aos pares, né? Principalmente nos cruzamentos. Então, uma via tem dois semáforos para quem vem e outro semáforo para quem vai. Então, a parte perpendicular também idem. Então, vou simbolizar aqui este semáforo como se estivesse numa direção e este também noutra direção. Então, são semáforos que se cruzam, apesar de estar aqui na mesma direção, mas idealmente, né, vai estar cruzado. Aqui é a parte prática, então não tenho como, a minha protoboard me dá a opção de cruzar, a não ser que eu arranje outra para colocar do outro lado e aí seria maçada, né? Seria amassada e ocupar o espaço. Eu acredito que vocês estejam a perceber qual é o objetivo desta configuração aqui. Então, chega de falar aqui, também vos recordar o pinout, né? O pinout vocês podem consultar aqui, já tenho aqui aberto aqui esta imagem que vocês podem encontrar logo que vocês selecionar aqui o Arduino Nano, clicar aqui no pinout que vai vos mostrar. E só para vos lembrar que eu estou a utilizar aqui o R2 como semáforo verde, o primeiro, né? Este aqui, aliás, o vermelho, este é o R12 e depois o R2. O R2 é o semáforo vermelho, ou a luz vermelha do primeiro semáforo, e o R3 é amarelo do primeiro semáforo, R8 é o vermelho, ou o verde do primeiro semáforo. Então, quando formos ao R7, encontramos aqui o vermelho do segundo semáforo, o R6, o amarelo do segundo semáforo e o R5 vai ser o verde do segundo semáforo. Respectivamente, a nomenclatura dos pinos do Arduino são esses que vocês conseguem ver, do D12 até o D6. Então são esses pinos que eu vou utilizar e já estão aqui instalados. Lembrar que passei aqui o negativo, que é o 0 volts para ligar os LEDs, e o que vem do Arduino, sinal positivo, né? Tem aqui algumas resistências aqui para, como já leva 5 volts, o que vem de cá é 5 volts e ao drenar no 0 volts vai ter que passar de um resistor para diminuir a tensão. Então a tensão que vai circular aqui vai ser mais ou menos 3.3 volts, só para não queimar os meus LEDs. Então vamos na prática. Agora vamos escolher o Arduino. Nós já escolhemos aqui o Nano V5, escolhemos a porta como já está ligado ao USB e voltamos para a programação. Então vamos habilitar aqui a instrução usando F5. Nós vamos colocar aqui uma situação aqui para poder facilitar, né? Então vou colocar aqui o contato normalmente aberto, que é para ligar o nosso semáforo. Vou colocar aqui o coil, vou adicionar mais uma linha, coloco aqui, não, uma linha não, até que já posso deixar aqui, vou colocar um contato aberto nesta linha e aqui vou adicionar um branch, colocar um branch aqui e carrego este para aqui. Então esse vai ser o nosso start e o S2 vai ser nosso stop. São essas entradas, as únicas entradas que nós vamos utilizar. Então vou colocar aqui o contato normalmente aberto para selar este e o contato fechado para desligar. Então carrego aqui o start
e o stop. Coloco aqui. E aqui coloco, vou dar aqui o nome nesse relé aqui. Até poderia ser binário, mas vou deixar como relé. Relé 1. Vai ser o relé 1, já. Vou usar como relé 1. E vou dar nome a esse relé 1 como start bit. Start bit. Esse start bit vai fechar o selo aqui. Então, ao mesmo tempo, esse start bit vai arrancar o nosso temporizador. Então, vou colocar aqui o temporizador. E aqui nesse temporizador, vamos ver o que é que nós vamos colocar aqui. Vamos dar o nome a esse temporizador. Vai ser o T1. Ok, T1. Então, time base vou deixar 1000. E quantos segundos vamos utilizar? Vou idealizar aqui 17 segundos, né? Só para não demorarmos com o nosso programa. Vai ser 17 segundos, porque se colocarmos muitos segundos, vamos levar muito tempo no teste. Então, pronto, vou deixar assim. Vou adicionar uma nova linha aqui. Agora que vamos começar com o semáforo, né? Então, quando o semáforo arrancar, né? No período que arrancar, vai acionar aqui um limite, o limitador, né? Vou abrir aqui no compare, coloco aqui limite. Ok? Quando é que vai arrancar o semáforo vermelho? 1. Então, vou colocar aqui um coil e vou dar nome a este como R2. O R2 vai ser o quê? Vermelho 1, né? É o vermelho 1. Então, vermelho 1 entra aqui. Quando é que esse vermelho 1 vai acender? Esse vermelho 1 vai acender quando o meu temporizador aqui, vou copiar esse acumulador do temporizador 1. Então, vou entrar aqui, temporizador 1, acumulador é este. Então, quando estiver no 0 segundo, que é o limite mínimo, 0 segundo, ele vai começar a funcionar. Este vermelho vai acender. Então, quando acende, o vermelho vai acender durante quanto tempo? Os primeiros 7 segundos. Vou colocar ele até 7. Então, os 7 segundos, de 0 a 7 ele vai estar aceso vermelho. Adiciono nova linha. Não preciso de nenhum contato, nem este também. Vamos ver no teste. Então, não preciso nem esse contato, só preciso de um outro limite. Coloco aqui um limite e um coil. Esse coil vou chamar o quê? Não é coil isso. Vou apagar. O coil é este. Este coil vou chamar de R2, né? Ou amarelo 1. Nem precisa ser R2. Precisa de ser R3. R3. Depois vou dar nome como amarelo 1. Ok? Depois disso adiciono outro, que é o verde. Então coloco aqui o limite mais um coil. Esse coil vai ser o coil 4. E vou chamar ele de verde 1. Ok, então aqui continua sendo o mesmo acumulador do temporizador 1, que é o único que nós temos. Aqui também é acumulador do temporizador 1. No 8º segundo, né? Depois de 8 segundos, ele vai acender o verde. Então, coloco aqui no limite mínimo do semáforo verde, que nem deu o nome ainda, né? O semáforo verde é este, ok? Então, quando termina 7 segundos, chega no 8, ele acende verde. Vai sair do vermelho para verde. E esse verde vai acender por quanto tempo? Já que o vermelho vai estar aceso durante 7 segundos, o verde vou dar 4 segundos. Ele vai ficar durante 4 segundos. Porque o somatório de verde e amarelo tem que estar vermelho. Então, 4 segundos significa que ele vai contar do 8 até 12. 12, ok? Então, do 8 até 12, quando chega no 13, o que acontece? Já vai acender o amarelo. Acendo o amarelo aos 13. Amarelo fica quanto tempo? Fica 3 segundos, então termina aqui no 16. O máximo são 16. Ok? Deu certo. Então, quando chega no 16, só que ele vai levar 1 segundo para
para reiniciar o sistema. E quando leva 1 segundo para reiniciar o sistema, tem um momento em que todas as luzes vão estar desligadas. Então, eu posso aumentar o tempo do temporizador aqui. Diminuir, aliás, o tempo para 16. Além de ser 17, é 16, porque o somatório dessas horas todas vai dar 16, desses segundos, né? Coloco aqui 16. Vamos experimentar o nosso semáforo? Sim, vamos fazer o download aqui. Ok, download feito, vamos em online. Se formos a ver, o semáforo vermelho já está aceso. Por quê? Aliás, o semáforo vermelho está aceso, por quê? Porque o nosso limite é de 0 a 7. Então estamos no 0. E ele vai estar já aceso vermelho. Então, para começar a funcionar, nós vamos clicar aqui no Start, né? Colocamos o Start, o temporizador começou. Então, quando estiver ainda dentro de 0 a 7, ele vai estar com vermelho aceso. Assim que chegou no 8, acende o verde. Nem sei porque que não está acendendo o meu verde aqui. Então, vamos alterar aqui algumas coisas que nós não fizemos correto. Então, D10 é R8. Então, é importante que essas falhas aconteçam durante os nossos testes aqui, para a gente poder corrigir junto, né? Então, é o verde que é o D10. Então, o R8 vai ser o verde. Né? Vamos colocar aqui. Verde 1. O erro que nós tivemos aqui, depois do vermelho, tinha que acender aqui o verde, o R4. Mas o R4 não está na ligação física do meu Arduino. A ligação física do Arduino, o que vai ao verde, né? O que vai ao verde é o R8, que está ligado aqui no D10. Então, carrego aqui o R8, coloco aqui, né? O R8 fica agora o verde 1. No semáforo amarelo, temos aqui o D11. Vamos lá ver o que é o D11 aqui. O D11 é o R3. Então, vamos manter o R3 como... Deixamos aqui o R3. Então, o R3 nós vamos chamar de amarelo. Amarelo 1. Ok. Depois de fazer isso, vamos fazer download outra vez. Ok, download feito. Semáforo vermelho já acendeu. Vamos em online, já acendeu. Se clicamos aqui em Start para começar o nosso ciclo, até 8 segundos depois vai acender o nosso semáforo verde. Okay? Então, 8 segundos acendeu o verde. O verde, depois de alguns segundos, também vai acender o amarelo. E depois do amarelo, mantém. Não passa aí. Por quê? Porque o nosso temporizador não fez o restart. Ele chegou no 16, terminou. Então, quando chega no 16 segundos, termina. Nós precisamos que isso seja cíclico. Então, há um pulo do gato que a gente tem feito, né, para poder contornar essa situação. Vamos voltar aqui em Design Mode. O que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar um contato normalmente fechado, aqui mesmo no temporizador. E o done, né, quando ele completar 16 segundos, ele vai reiniciar. Então, como é que vai funcionar esse done? Ele, quando estiver a contar de 0 até 16, logo que chega nos 16 segundos, ele habilita aqui de que já está feito. Só que quando ele habilita, vai interromper a linha que alimenta o nosso temporizador. Ao interromper a linha que entra no temporizador, o done desaparece. E quando desabilita o done, normalmente fechado aqui volta a ficar normalmente fechado, porque já estava aberto, volta a ficar fechado e reinicia o nosso temporizador. Então, vamos fazer o download agora. Pronto. O download já foi feito, agora vamos entrar no modo online. Então, como está desligado o circuito, o único temporizador que funciona aqui, ou o único semáforo que fica ligado, é o vermelho. Então, vamos dar um start para começar o nosso semáforo. Então, o vermelho fica aceso durante 7 segundos e depois, no 8º segundo, vai entrar o verde. O verde também vai ficar aceso durante 4 segundos e depois entra o amarelo. Assim que o amarelo completar 16 segundos, ele vai voltar de novo ao vermelho e o ciclo vai funcionando desta forma aí. Só para não ser mais longa a aula do que agora, nós vamos encerrar nesta aula aqui e vamos dar continuidade à próxima aula para nós podermos combinar os semáforos, né, no cruzamento, porque agora só estamos a ver um semáforo de uma via. Então precisamos também fazer uma combinação desses dois semáforos em 2 vias. Até lá, fiquem bem.